Bom pessoal, a gente está então para apresentar esse produto inovador aí. Ele é um polímero, é o poliestireno expandido, também conhecido como EPS. A utilização deles é ideal para você fazer com placas de concreto, ele dá um acabamento mais leve e bem mais refinado do que você está trabalhando diretamente só com o concreto. Então é algo inovador, é algo que vocês vão estar gostando muito de estar utilizando aí nas obras e nos futuros de projetos de vocês, beleza? Imagine você construir uma obra sustentável, segura e mais rápida. Hoje em dia, isso é possível, com o EPS. Nada melhor do que apresentar 3 especialistas que falarão sobre esse caso. O primeiro dele é o André, um grande engenheiro civil. O segundo é Marcelo, um biólogo. E o terceiro é o Alexandre, um engenheiro especialista na área de EPS. Boa tarde, eu estou aqui com o coordenador do curso de Engenharia Civil, André Abreu, e gostaria de fazer algumas perguntas para vocês sobre a construção civil. A primeira é, qual o tempo gasto, mais ou menos, de uma construção de 150 metros com a alvenaria normal? Bom, boa tarde. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar participando do trabalho de vocês e me colocar à disposição aí para esclarecer algumas dúvidas. Normalmente, a gente tem 2 parâmetros para balizar o tempo de uma obra, né? Uma obra de 150 metros, a gente pode levar um tempo aí de aproximadamente 5 meses, né? Com aproximadamente aí 9, 10 funcionários para poder estar realizando a obra. Então, mais uma pergunta. Sobre a geração de resíduos, é possível dizer que a alvenaria tradicional contribui para o acúmulo de RCD descartado de maneira incorreta? Sim, é possível sim. Uma maneira bem simples da gente verificar essa situação é você tem um espaço entre 2 pilares. Você vê que tipo de alvenaria você vai usar, o tamanho dela. O ideal era você fazer esse espaço já calculado, o tamanho da alvenaria e o espaçamento de cimento entre elas. Se você fugir um pouco desse padrão, você já vai ter que dar corte e isso vai aumentar a geração de resíduos dentro da utilização de alvenaria. E o engenheiro deve procurar métodos e materiais que minimizam o impacto ambiental provocado por uma construção? Com certeza. Se a gente for pensar em uma obra só, ela gera muito resíduo. Agora, se você for pensar em um âmbito aí municipal, você tem muitas obras gerando resíduo. Então, quanto mais cada engenheiro responsável de uma obra se preocupar em minimizar isso, o aumento tende a diminuir. Agora estou aqui com o professor Marcelo, da FASEC, e também biólogo, e queria fazer uma pergunta para você. Qual a importância de se utilizar na construção civil materiais ecologicamente sustentáveis? Em primeiro lugar, Wellington, obrigado por me chamar para participar. Em se tratando de construção civil, hoje, nós temos uma preocupação muito grande com relação à geração de resíduos, né? Porque nós sabemos que os resíduos eles são gerados e esses resíduos eles têm dificuldade de serem degradados. E isso causa um grande impacto ambiental. Com a utilização de resíduos pensados para que eles sejam degradados facilmente, é uma grande inovação tecnológica, inclusive para o meio ambiente, por conta desse tempo de degradação. Então é muito viável, seria muito interessante. Olá, meu nome é Alexandre Cima, eu sou engenheiro civil de tecnologia energética e hoje eu estou aqui a pedido do 3º período do curso de engenharia civil da Faculdade de Administração e Ciências Econômicas da cidade de Cianorte, no Paraná, para tirar algumas dúvidas do método construtivo ARCS. Bom, a primeira pergunta aqui é o seguinte: a utilização e conclusão das etapas de construção com esse material exige um alto grau de complexidade? Bom, sempre quando nós temos uma nova tecnologia no mercado, ainda mais referente à construção civil, além de uma certa resistência, nós já temos um certo pensamento que vai ser mais complexo. Porém, quando relacionado à alvenaria convencional, esse método, o método ARCS, ele traz muito mais praticidade, funcionalidade e cerca de 370% a mais de produtividade na obra. Ou seja, não é nada complexo e muito pelo contrário, ele acaba ficando até mais fácil. Bom, a segunda pergunta ela pede o seguinte: como funciona a qualificação de mão de obra? Bom, hoje a ARCS Brasil possui um programa chamado ARCS Training Academy, ou seja, é o sistema de treinamento da ARCS. É um sistema fornecido gratuitamente pela ARCS para a qualificação dessa mão de obra.
Bom, a terceira pergunta ela pede o seguinte: é possível fazer um comparativo das diferenças e vantagens deste material, o EPS, com a alvenaria convencional? Sim, é possível e dentre elas nós temos muitas vantagens. A primeira delas seria a redução, a eliminação de 3 grandes significativas etapas construtivas, que seria o chapisco, o emboço e o reboco. O segundo quesito é em relação ao peso. Uma parede de alvenaria ela possui cerca de 600 kg por metro linear. A parede ARCS de vedação, da qual não possui função estrutural, seria cerca de 200 kg. E só nesse quesito nós conseguimos uma boa redução de fundação e nas taxas de aço. E o quesito mais importante, na minha opinião, na ARCS, seria a questão que é uma parede imune à infiltração e a qualquer tipo de patologia. Bom, a próxima pergunta ela pede em relação à segurança desse método em relação à alvenaria convencional. O método ARCS, essas paredes acabam se tornando como um complemento à estrutura, fazendo assim com que a sua estrutura fique mais travada, consequentemente mais hiperestática. A próxima pergunta ela pede o seguinte: qual a relação custo-benefício tanto para a obra quanto aos futuros usuários dessa edificação com o método ARCS? Bom, em relação à obra, nós temos todos aqueles quesitos mencionados nas perguntas anteriores em relação ao peso, imune à infiltração e patologias. E em relação aos moradores, nós teremos uma maior eficiência energética, contando com redução de até 80% no consumo de energia, essas medido em loco e por simulações termoenergéticas, uma melhor qualidade do ar interno, como eu não terei infiltração, mofo e bolor, e também um melhor conforto acústico, sendo uma das únicas tecnologias do mercado que atende integralmente a NBR 15055, referente a normas de desempenho. Bom, a próxima pergunta ela pede o seguinte: diante da sua experiência prática com a utilização desse material, você acredita, imagina que essa técnica irá dominar o setor construtivo nas próximas décadas? Sim, acredito, da mesma forma que o bloco cerâmico em laje foi substituído pelo bloco de EPS, pelas questões de peso, pelas questões termoacústica e pelas questões de flexibilidade. A seguinte pergunta, ela diz a respeito da geração de resíduos, se esse método ele pode estar ajudando a promover a sustentabilidade numa obra. Sim, com o método ARCS nós temos cerca de 80% de redução na geração de resíduos de construção. Nós temos que lembrar que isso não se diz a respeito apenas a uma obra limpa, mas também a questões de custo. Lembrando que você não vai reduzir apenas o custo da caçamba de entulho, mas também o servente, a pessoa para estar levando esse entulho até lá. Outra coisa bacana de se comentar é que a ARCS Brasil possui o selo Green Building, o único selo que, além de comprovar um processo de fabricação sustentável desse material, ele também comprova a não utilização de mão de obra escrava ou infantil durante esse processo, fazendo o tripé da sustentabilidade, que seria no quesito financeiro, no quesito ambiental e no quesito humanitário. A última pergunta é o seguinte: o engenheiro deve procurar métodos e materiais que minimizem os impactos ambientais provocados por uma obra? Sim, não somente métodos que venham a reduzir o impacto ambiental, mas também outros que venham a apresentar uma redução de tempo, de mão de obra e venham apresentar uma melhor eficiência durante a execução e durante a operação dessa edificação. Só assim nós vamos poder saudar a todos as boas-vindas a uma nova era da construção civil. Uma era mais limpa, mais rápida, mais eficiente, mais humanitária e, acima de tudo, mais sustentável. Bom, eu espero que eu tenha esclarecido com clareza e objetividade todas as perguntas e estarei à disposição. Muito obrigado. Olá, eu estou aqui para falar um pouquinho mais para vocês sobre a utilização do polímero poliestireno expandido, o EPS, na construção civil. Como vocês ouviram, o EPS é um material sustentável e inovador. Então, por que não utilizá-lo cada vez mais nas nossas obras? Ele aceita qualquer tipo de revestimento, reduz o tempo de obra e a mão de obra, e ele confere uma maior resistência estrutural. Ou seja, quando comparado à alvenaria tradicional, a utilização do EPS torna sua obra mais segura. Então, engenheiros e futuros engenheiros, vamos utilizar
o material que há de mais moderno no mercado construtivo. Vamos utilizar os polímeros, ou seja, construa com o EPS.